Estamos iniciando a nossa gravação. Eu vou compartilhar minha tela aqui para gente fazer um lembrete aqui. Vocês viram, eu tinha colocado essa tirinha aqui na aula passada da, da Mafalda, né? E nesse dia que eu dei aula, o criador da Mafalda faleceu. Aquela Mafalda falando do sentido da vida. Qual é o sentido da vida, né? É 5 linhas e 3 linhas. Por quê? É na direção que a fita do DNA ela segue. E o DNA é onde estão é, os nossos codificados, né? Os nossos genes. Então, e como que o gene está codificado? A partir das bases nitrogenadas. Então, nas aulas anteriores, a gente viu que o DNA ele tinha essa estrutura aqui. Dando delay. Não está aparecendo aí para vocês ainda não. Peraí. Vamos ver se vai aparecer. Que o DNA ele é formado de uma dupla hélice. E essa dupla hélice, ela, se a gente fosse desenrolar, ela formava o quê? Uma escadinha, né? Onde eu tenho o corrimão, 2, né? Para eu segurar, e os degraus, né? São formados pelas bases nitrogenadas. Aquelas bases nitrogenadas, quem lembra delas? São 4 bases nitrogenadas do DNA. Quem escreve para mim o nome delas? Tem que saber o nome, professora? Tem que. Quais são os nomes das bases nitrogenadas? Escreve aí para mim no chat que eu estou lendo. Isso aí, João. Gustavo, no lugar do primeiro N, você coloca M. Timina. Isso aí, João colocou na ordem, nos nomes corretos, né? Timina, adenina, guanina e citosina. E quais são as bases do RNA, que é um outro material genético, tem fita simples? Qual o nome das bases nitrogenadas presentes no RNA? Ácido ribonucleico. Adenina, guanina, citosina e uracila. Certinho, Gustavo. Excelente. Beleza. E aí, é importante que vocês saibam sobre essa. Bom dia, Lila. Sobre essas bases e que elas vão aparecer como? Do jeito que você está vendo na sua imagem. Perceba que aqui, ó, a gente tem essa escadinha toda enrolada, né? E os degraus dessa escada são formados pelas bases nitrogenadas. E o corrimão, Fernanda, é formado de quê? O corrimão é formado de quê? Fala aí para mim. Tem a música, né, dos ácidos nucleicos duas formas têm, tá falando disso aí. O corrimão, se o degrau é formado pelas bases nitrogenadas, o corrimão é formado pelo quê? Foi uma pergunta, estão ouvindo?
Pela desoxirribose. O que é a desoxirribose, João? É um açúcar, isso aí, é uma pentose, né? Beleza, mas só pela desoxirribose, mais nada? Fosfato, isso aí. Então, um fosfato e uma pentose, ok? Formam o corrimão. Esse corrimão, ele é numa direção só? A gente está imaginando o DNA como uma escada. Esses corrimões, eles são numa mesma direção? Não. Como é que a gente dá o nome, então? Falei na aula passada. E a tirinha da Mafalda ajudou ainda a lembrar, hoje. Como é que é o nome que dá? Isto é, o DNA ele tem, né, duas bandas. As bandas seguem na mesma direção? Cadê João? Cadê Gustavo? Caiu aí, gente? Estão com o livro aí na frente de vocês? Olha então para o DNA, olha para essa imagem que está na sua frente. A pergunta que eu falei foi simples. Essas bandas do fosfato e da pentose, elas seguem na mesma direção? As duas fitas, por exemplo, direção é o quê? Ou para cima, ou para baixo, ou para o lado, ou para o outro, né? As duas seguem para cima, as duas seguem para o lado, as duas seguem para o outro. Sim, é isso que vocês estão vendo aí na imagem? Elas são paralelas, ok, mas elas são na mesma direção, Arthur? Então pega no seu caderno e escreve aí bem grandão. As fitas do DNA são antiparalelas. A gente viu isso, isso está exatamente na página. Então, por isso que eu pedi para acompanhar com o livro. Está na página 5, onde a gente iniciou o capítulo. Está mostrando aí. A fita, uma tá no seu livro, tá apontando a seta para baixo e a outra tá apontando a seta para cima. Mostra que as fitas são antiparalelas, né? E seguem na sequência, na direção 5 linhas, 3 linhas. Se você observar aí na imagem, tá mostrando isso. Beleza? Então, DNA não cai no Enem, não, tá? Só despenca. Esse livro aqui, ó, esse capítulo não vai cair, não, só vai despencar no Enem, tá bom? Então, se você está se preparando aí, tem que engolir esse livro aqui, tá? Porque sempre vai cair. Ainda mais agora, com força, porque a gente está falando de vírus. Ah, Fernanda, mas você disse que vírus não é ser vivo. Tudo bem, não é ser vivo, né? Ele não é encaixado em nenhum dos reinos dos seres vivos, ok? Mas o vírus tem DNA? O vírus tem material genético, gente? Tem material genético. Tem material genético. Se ele tem material genético, ele vai ter essas estruturas aí que a gente está falando, né? Logo, pensar em sequenciamento de genoma foi algo que você ouviu durante a pandemia. As brasileiras, né, uma equipe de brasileiras, liderada por brasileiras, aqui mesmo no Brasil, sequenciaram, né, o genoma do mosquetão, do vírus SARS-CoV-2, né, que é esse vírus que causa Covid-19. Então, você já está antenado que nas provas vai cair biotecnologia.
Isso aqui tem tudo a ver com biotecnologia. Então, se você pretende atuar numa função, isso quer dizer, vai cair em provas direto, e se você pretende atuar em funções que, são da área das biomédicas, isso aqui tem que engolir. "Ah, professor, eu acho meio difícil os nomes, né", mas é por isso que a tia aqui está indo aos pouquinhos, doses homeopáticas, né, para você entender todo o processo. É importante você entender por partes, né, como que funciona. Então dei musiquinha, né, para guardar o que que é ácidos nucleicos, né, quais são as bases nitrogenadas, né, um tem uma pentose que é a ribose, o outro tem a desoxirribose. Então isso aí é importante que vocês familiarizem, né, para depois a gente dar os próximos passos, porque aí senão você, vai ter dificuldade, tá bom? Então, fitas do DNA, elas são antiparalelas, né, no sentido 5 linha e 3 linhas. Aí a gente viu nas aulas anteriores por que que o DNA se replica, né, por que que ele faz Ctrl C, Ctrl V, que é exatamente para que ele, para que possa produzir uma nova célula, né, porque o DNA é o cara que comanda. E o que que eu falei do RNA? O que que o RNA faz? Se o DNA comanda, o que que o RNA faz? Isso aí, Gustavo, ele obedece, ele segue ordens, né. E aí nessa ideia, né, então para relembrar aqui eu mostrei que o DNA é feito das 4 bases nitrogenadas e o RNA outras 4. Já caíram em provas, questões assim: "Qual é a base exclusiva do DNA?". Que você vai responder? A base nitrogenada exclusiva do DNA, quer dizer que só o DNA tem. Isso aí, Gustavo, timina. E qual é a base exclusiva do RNA? Uracila. Muito bem, Gustavo. Então, já está tinindo isso aí, então vou passar para a próxima, tá? Aí, e é importante você, sempre lembrar que a guanina, você vê que as bases elas se ligam, ó, na imagem aqui, a timina está se ligando com a adenina e a citosina se liga com a guanina. Sempre assim, sempre desse jeito. Ah, vai ter uma hora que a citosina vai ligar com a adenina? Não, nunca. Pelo menos por enquanto, né, a gente não viu nada disso, mas, é sempre essa ligação. "Ah, Fernanda, mas e lá no RNA que não tem a timina?". Aí, você vai lembrar sempre que, eh, no lugar da timina, vai aparecer a uracila. Então, se a timina aqui está se ligando com a adenina, lá no RNA é a uracila que vai se ligar com a adenina, tudo bem? Então eu vou passar aqui. E aí, são as ligações. Que ligações são essas mesmo que eu falei? Que, por exemplo, a guanina se liga à citosina, ó, 3 ligações de quê? Isso aí, são as pontes de hidrogênio. E a timina aqui, ó, é uma dupla ligação com a adenina, beleza? Aí passando aqui esse slide, né, a gente viu aqui, ó, essas são as fitas, olha aqui, ó, fitas antiparalelas, né, o sentido invertido e complementar. Ah, por que 5 linhas mesmo? Porque é ligado ao carbono 5 da pentose, e do outro lado, né, é ligado ao carbono 3 da pentose. Então as ligações aí, ó, 3 pontes de hidrogênio, aqui 2, aqui 3, beleza? E aí, a gente vai para o RNA, né. Eh, e a gente entramos na aula passada sobre o código genético. Aí eu falei que a gente tem de 20 a 25 mil genes no nosso DNA. Ah, todo o DNA, o DNA inteiro, Fernanda, esse que a gente tem que dar uma volta num campo de futebol. Esse DNA, ele é todo codificado? Não, né. Uma pequena porção dele que é codificada. Pelo menos, gente, por enquanto, aquilo que a ciência descobriu, tá bom? Porque em se tratando de DNA é muito novo, né, a gente pensar na, eh,
descoberta da dupla, do arranjo, né, da dupla hélice, ele foi na década de 50 que foi descoberto, né? É, então, ainda muito o que se descobrir. Apenas 1,5% do DNA é formado por genes codificantes. Então, assim, 1,5% só que vai codificar características, tá? Sobre você. Ah, que característica é, Fernanda? Sobre a cor do seu cabelo, a cor que você nasceu com ela, tá bom? Não é aquela que você pintou, não. Pintou o cabelo de azul, tá que nem os Smurfs, né? Tá lá no seu DNA? Não, né, filha? Porque você que pintou, né? Não foi? Não, você não nasceu desse jeito, né? Se o seu cabelo é liso, sem enrolado, a cor da sua pele, inúmeras características. O funcionamento do seu corpo também está no DNA. Qual é o papel de cada célula está no seu DNA, o papel de cada tecido. Então, por exemplo, o tecido nervoso, ele tem a capacidade de conduzir informação, impulso nervoso. Está no DNA? Está. No DNA da onde? Lá da célula nervosa, tá bom? Então, cada célula tem a sua função e o DNA é que comanda essa função, beleza? E para ele expressar isso, ele tem que codificar. É um código. E quem vai decodificar? O RNA. Então, tá lá no seu DNA, ó. Aqui o seu DNA, fitas antiparalelas, né? Aí, o que o DNA fez? Ele fala assim, RNA é o RNA mensageiro. RNA, transcreve aqui para mim uma informação para você levar lá para o citoplasma, lembrando que o DNA está lá no núcleo, nos eucariotos. Transcreve, aí o RNA vai parear, né? Vão abrir essas fitas aqui, a gente já viu isso, e ele vai fazer uma cópia, né? Essa cópia ele vai levar lá para o citoplasma e vai acontecer um processo que vai produzir aminoácidos, ó. Então, cada leitura que for feito aqui a partir de um processo que eu vou mostrar para vocês, vai ser produzido um aminoácido. E a gente viu lá em química celular que a união de aminoácidos vai formar o quê? Uma proteína. Olha aqui ela, proteína, tá? A gente tem infinitos aminoácidos, né? A gente tem inúmeros aminoácidos que, ao se ligarem, eles vão formar uma proteína. E essa proteína é que é o código da cor do seu cabelo, de como funciona seu estômago, seu intestino, seus rins, ok? Beleza? Então, o RNA mensageiro, ele vai transcrever o que está no DNA. Para quê? Para produzir proteína, beleza? Aí a transcrição, falei, ó, a molécula de DNA ela vai abrir por uma ação da RNA polimerase, né, que é uma enzima que vai acelerar os processos. Aí começa o pareamento de novos nucleotídeos, depois o pareamento do RNA, ele fica pronto para se soltar, vai para o citoplasma e o DNA se repõe, né, se recompõe, beleza? Então, exatamente é isso que você está vendo na imagem aí, ó. O DNA abre, né, a dupla fita, e aí vai acontecendo um pareamento. Perceba como que eu sei que essa fita aqui, ó, é RNA, pela presença da uracila que você está vendo aqui, ó. Então o A vai se ligar ao T, e aqui é o A, vai se ligar ao U, porque a gente está falando dessa fita aqui, ó, é a fita de RNA. Então, a partir dessa fita aqui, né, foi produzida essa aqui, né? Essa aqui. Porque ele pegou essa aqui, né? Ele fez a leitura dessa, ó. O T, né? Ele pegou o e fez a leitura do A. E o A, ele fez a leitura de U. E o C,
fez a leitura de G, e o G fez a leitura de C, e assim sucessivamente, as bases se repetem, tá? Mas aí vão formar essa fita aqui. Então esse aqui é o RNA mensageiro, e agora ele está pronto para ir para o citoplasma, ok? Entendido isso? Alguém ficou aí agarrado em alguma das informações e quer que eu repita? Aí nessa imagem aqui que a gente tá vendo, é da página 9 do seu livro. Acompanha aí, né? Porque a minha imagem está um pouquinho pequena, porque eu não consegui abrir o livro online. Mas estando do seu lado aí, tá tudo certo, é só você seguir. Então, isso que a gente acabou de ver no slide, nada mais é do que isso aqui que você está vendo, ó, o DNA, né? Tá lá no núcleo, ele é transcrito pelo RNA, né? Um processo chamado de transcrição. O que é transcrição? Você vai fazer uma cópia, né? Mas não é aquela cópia que é Ctrl+C, Ctrl+V, até porque o RNA, ele não tem a timina, ele tem o quê? A uracila, né? Então, no lugar da timina que o DNA mandou ele escrever, ele vai escrever, no lugar da timina, ele vai escrever a uracila, ok? Então, o RNA fez a cópia, e o que o RNA vai fazer com essa cópia? Ele vai levar para o citoplasma e vai acontecer um processo chamado de tradução. Ele vai traduzir aquilo que o DNA quer, porque o DNA ele codificou. E ele vai traduzir em quê? Em proteína, como a gente viu aí no slide, né? Vai traduzir em aminoácidos, que os aminoácidos vão formar o quê? Proteínas, né? Então, a sequência do DNA, que é um gene, né, que tá tudo, que é o nosso genoma, a gente viu que não é todo o DNA que está codificado, é só 1,5%, né, por cento do DNA, e ele vai traduzir isso em sequências de aminoácidos para formar o quê? Proteínas que vão mostrar características do nosso corpo, como o nosso corpo funciona, como ele deve funcionar. As proteínas codificam, é a receita da gente, tá? É como a gente como funciona tudo na gente, beleza? Então esse aí é a coisa. Aí, no DNA está o código genético. Esse código genético, ele é formado pelas sequências de bases nitrogenadas, né? Então, o código genético lá no DNA, ele é formado por 4 bases nitrogenadas, que vocês já escreveram aí, tá? No RNA, ele também é formado pelas 4, que vocês já sabem quais são. Então, o que o DNA faz? Ele tem lá as 4, ele tem milhares, né? Mas eu estou dando exemplo de 4. E aí o RNA vai e codifica as 4, né? Ele faz a leitura aqui a partir de 4 bases também. Só que a leitura ela é feita de 3 em 3, tá bom? Então eu tenho 4 bases, e se eu fizer essa leitura de 3 em 3, ela vai me dar 64 códigos, 64 trincas. Essas trincas eu chamo de códon, ok? Como é o código genético? Ele é universal. Deixa eu ver se está escrito aqui isso, que eu vou pedir para você grifar. Esse código, uma das principais palavras que você precisa guardar sobre o código genético é que ele é universal. Escreve no cantinho aí a lápis, a caneta, entre parênteses aqui, onde está o código, ó. Escreve aqui, ele é universal. Vou aproveitar e escrever aqui. Ele é universal. Quer dizer que todo mundo vai ter esse código genético.
Esse código genético, ele tá dando delay aí, né, escrevi universal e não tá voltando. Esse código genético, ele é o mesmo para, você, para o seu irmão, para o seu cachorro, para o papagaio, para o elefante, para a ameba, para a bactéria que tem no seu intestino, para a planta, ele é o mesmo, é o código genético universal. Fernando, você está dizendo que o DNA, né, da bactéria é o mesmo, o meu? O código genético, do que ele é formado, sim. A sequência que não, né? Mas a mesma coisa, o DNA é formado de fosfato, pentose, bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas é aquilo que vai codificar, né? Todos os seres vivos vão ter essa estrutura. Aí o código, Fernando, você falou que ele é feito de 3 em 3, totalizando aí 64 códigos, né? Ele é universal? Ele é universal. Beleza? Então, código genético universal. Cuidado com isso, porque, por exemplo, foi desvendado o código genético do mosquito. Não, pode ser o genoma, né? A sequência de genes dele. Mas o código genético, não. O código genético, ele é, o que você tem aí, de informações que foi passado, né? Ele é sequenciado por bases nitrogenadas e é igual em todos os seres vivos, ok? Aí, depois que, então, né, que aquelas 4 trincas do DNA são lidas pelo RNA de 3 em 3, a gente chama essa trinca de códons, tá? Aí, deixa eu paralisar aqui um pouquinho, que eu vou trocar a tela. Eu não sei se vocês estão vendo aí num tamanho legal, mas isso aqui está na página 10, tá? Na página 10 está mostrando isso. Tem um quadro. Esse quadro, ele é sobre o código genético, esse código genético universal que eu te falei, tá? Vamos entender esse quadro. Eu tenho do lado esquerdo o CAG. Que é isso mesmo? O CAG. Aí na parte de cima eu também tenho, ó, o CAG, e na terceira base aqui do lado, ó, o CAG também, certo? Ah, por que 3? Eu não falei que é de 3 em 3 que é lido? Que é lido? Ok? O que é isso então? O CAG. Foi uma pergunta. São as bases do RNA. Isso aí, Arthur. Aí o Gustavo até falou: U de uracila, C de citosina, né? A de adenina e G de guanina. Beleza? Beleza. Então, imagine que a gente tenha uma fita, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eita, travou aqui. Ó, imagina que a gente tenha uma fita. Vou colocar aqui, ó. Uma fita de DNA. Aí o DNA, ele tem aquelas sequências, né? A, T, C, G, C, A, A, A,
ok? C, G, G. Tem as 4? Tem, ó, adenina, timina, citosina e guanina. Elas se repetem, né? Mas eu separei de 3 em 3. Cuidado que nas provas, às vezes ele não vai te mostrar isso não, tá? É importante que você saiba que elas são lidas de 3 em 3. Aí, ó, eu vou fazer aqui, ó, de 3 em 3, ó. 3 em 3. Escreve aí para mim, como que o RNA ele vai ler essa primeira aqui, ATC? Como ele vai ler? Escreve aí para mim. Lembra que o DNA é que está mandando na parada. Como o RNA vai ler? Lembra que ele lê de quanto? 3 em 3. Como ele vai ler? Ó, vou botar aqui de azul, né? Como que o RNA ele vai ler, né? Então, ó, o RNA tá lá no núcleo, né? E o DNA tá mandando ele fazer essa leitura. Ele vai ler de 3 em 3. Então, como é que o RNA ele vai ler? No lugar do A, o que que o RNA vai colocar? Confundiu? Então, no DNA, não, no lugar do A. Se fosse, então, ó, o que que pareia ao lado do A no DNA? O T, né? Ok? Como é que ficaria essa trinca? Não pode ser C, não. E também não pode ter timina. Isso. Se ele não tem, se o RNA não tem timina, né? Porque o A sempre é junto com a timina. Mas aí ele vai ter o quê? A uracila, né? E o T, lê como? Ele vai ter a adenina. O A não se liga sempre ao T? Beleza? E o C? G. Quem faz a segunda leitura para mim aqui? C. Escreve a sequência certinha. Isso aí, Júlia Maria escreveu direitinho, ó. C, G, G. Por quê? A guanina, ela se pareia com a citosina. A citosina se pareia com a guanina. E assim por diante. E essa aqui? O terceiro códon. Então, RNA tem isso aí. O RNA não vai ter timina, então vai ser uracila. Tudo bem? Tá todo mundo acompanhando? Beleza. E esse aqui?
G, isso aí, C, C. Muito bem. Então o RNA, ele fez a leitura. Ele fez a leitura da fita do DNA, beleza? Esse aqui é o RNA o quê? Mensageiro. Beleza? RNA mensageiro. Alguém aí tem dúvida em relação a essa parte? Então, só que eu fiz uma leitura pequena, né? De um pedaço só. Lembre-se que é um pedaço muito maior. São inúmeras bases sequências, né? Que o RNA mensageiro vai ser produzido, né? Vai transcrever. Né? Eu li só um pedacinho. Então, aí a gente vai para essa tabela aqui, ela mostra exatamente essa sequência, tá? Então, aquela sequência que a gente viu lá, por exemplo, tem uma sequência lá que é AUG, né? O que é essa sequência? É a sequência, se você observar aqui, ó, é um códon de iniciação. Ah, Fernanda, tem um códon que inicia? Tem, né? Esse códon aqui é que vai iniciar, eles vão procurar esse códon aqui para fazer o início, tá? Da transcrição. Então, a partir de qual? Você vê que é lido de 3 em 3, né? Porque aqui, ó, eu tenho uma sequência das bases do RNA, a segunda base aqui também, e aqui a terceira base, tá? Que está formando aqui os grupos, tá? Cada trinca dessa, eu chamo de códon, tá? Na verdade, aqui é anticódon, né? Mas depois eu vou falar disso. Então, cada trinca dessa está formando um aminoácido, tá? Lembrando que a proteína é feita por aminoácidos. Então, a gente tem aqui, ó, ó, não teve uma lá que fez o UU, né? Que era uma leitura do AA, né? O U produziu o quê? Uma proteína chamada de fenilalanina. Algumas pessoas que elas não possuem essa, essa informação e elas não conseguem digerir essa substância, por exemplo, fenilalanina, né, são os fenilcetonúricos. Então, por exemplo, são pessoas que não podem nem usar adoçantes, né? Aspartame. Por quê? Porque tem fenilalanina, né, e elas não digerem, tá? Mas essa fenilina, ela é importante é um aminoácido importante para a construção de proteínas. Então, perceba que a gente tem inúmeros aminoácidos, ó. E olha que legal, essas sequências que vocês estão vendo, ela não forma, um é exclusivo de produzir um aminoácido? Não. Aí por isso que fala que o código genético, ele é degenerado. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o UU vai produzir fenilalanina e o UC também vai produzir fenilalanina. Vamos para o outro aqui, ó, leucina. A leucina, ela pode ser produzida por todas essas aqui que vocês estão vendo, ó. CUU, CUC, CUA, CUG, ok? Cada trinca dessa vai formar esse aminoácido, né? E a outra aqui, a prolina, é a mesma coisa. Se você observar, ó, 4 códigos aqui, pelo menos, para formar o quê? A prolina, né? No total, a gente tem aí 64, tá? Que é o casamento dessas 4 bases do RNA, que, lidas de 3 em 3, vão formar esses aminoácidos que, consequentemente, vão se unir para formar uma proteína. Tudo bem?
há códigos de início. Então, esse código aqui, ó, é o de iniciação. É onde o RNA transportador, ele vai fazer a leitura junto com o ribossomo. Depois eu vou mostrar isso. Então aqui, ó, A, o G é código de iniciação. Ah, Fernanda, daí fica lendo assim para sempre? Não. E outra, tem códigos, tem códons que não vão codificar aminoácido, tá? Só alguns que vão. Não fica para sempre, vai chegar uma hora que vai terminar. Aí observa no seu livro onde está escrito assim, UAA, né? Aí em vermelho, UAG e UGA são códigos de término, códigos que vão encerrar a produção daquela proteína, né? A produção de aminoácidos para produzir a proteína, ok? Esses códons, então, eles encerram. Então, lá no nosso modelo, eu tinha que colocar lá um finalzinho, né? Um códon de término, para que você pudesse entender que terminaria naquele momento ali, tá? Então, esse código fala que ele é degenerado por isso. Então, uma coisa que você tem que lembrar do código genético, que eu coloquei no slide anterior, né? Que eu escrevi aqui, ó, que ele é universal e degenerado. São as duas palavrinhas que você tem que lembrar quando você lembrar de código genético, né? Universal por quê? Todos os seres, a bactéria, formam esse quadro aí que eu mostrei para vocês. Bactéria, uma árvore, um elefante, um rato, tá bom? E degenerado por quê? Cada trinca não vai formar apenas um aminoácido, formam mais, tá bom? É formado, não é só uma trinca que vai formar um tipo de aminoácido, beleza? Ou a gente viu aqui. Cada trinca aí, cada base, né? A primeira base, a segunda e a terceira. Para você entender, continuar entendendo também, né? Na página 11, tá mostrando isso, tá? Deixa eu parar um tiquinho aqui. Vou mostrar a página. Se ficou alguma questão que vocês queiram perguntar. Conseguiram compreender direitinho? Se eu tiver alguma dúvida aí, pode perguntar sobre o código. Né? Falta poucos minutinhos aí, um minutinho só. Se tiver, pode perguntar aí, fique à vontade, tá? Não? Então, o código genético é assunto aí para as provas, certamente aí as provas que virão, Enem ou qualquer outra